Ei, estou de volta com os nossos vídeos sobre os reguladores de tensão. Hoje comentando de mais uma ligação, a delta, o delta fechado. Qual que é a diferença principal do delta fechado para o meu sistema estrela, ligação estrela? É o arranjo que eu faço nos reguladores de tensão, a forma com que eu conecto ele no sistema. Vimos até agora que o regulador de tensão tem 3 buchas, a entrada e a saída, porque eu quero regular a tensão, ou seja, eu entro em um determinado potencial e saio em outro. E temos a minha bucha de referência, que é ela que vai me dar o valor, a tensão a ser regulada. No caso do sistema estrela, eu coloco a bucha de referência, a bucha FC, no neutro, conectado ao terra. E aí eu tenho uma medição fase neutra. Aí, ou seja, eu tenho uma regulação fase neutra também. Agora, no sistema delta, colocamos a nossa bucha de referência não mais no neutro, e sim em outra fase. Meu sistema é trifásico, eu coloco, por exemplo, o regulador A tensão entra e sai, e eu coloco a referência para esse equipamento, por exemplo, na fase vizinha, a fase B. Aí a bucha FC fica conectada na saída do meu regulador da fase 2. E no regulador da fase 2, como que eu faço? Entro e saio com o cabo da fase 2. E a bucha de FC eu vou para a fase vizinha. No caso, eu continuo seguindo. Estou na fase B, eu vou para a fase C. E na fase C, repito novamente, entrada e saída, e a minha bucha FC, eu volto na primeira fase, que é a fase A. E com isso eu fecho um triângulo, por isso que a gente chama de delta, delta fechado, que eu dei a volta no meu triângulo e agora eu posso conectar e ligar esse equipamento para ele fazer a regulação. Como a bucha FC está entre uma outra fase, eu tenho a medição fase-fase e teremos, consequentemente, a regulação fase-fase. Tá. Agora, um importante detalhe. No regulador, quando estava conectado em estrela, tínhamos o aumento ou a redução em apenas uma única fase, a fase que estava conectado o nosso regulador de tensão. Agora, no fase, que é o delta, temos a influência de um equipamento na fase vizinha. E aqui vem nesse slide para que possamos visualizar o que eu estou falando, o que eu quero dizer e chamar a atenção para vocês. Temos aqui, na nossa parte inferior, um dos lados do meu triângulo, uma tensão fase-fase, representada aqui com 13.800 volts. 13.800 volts, eu vou colocar um regulador de tensão com ganho de 10%, ou seja, 10% de 13.800 volts, certo? Então, agora eu aumentei esse lado do triângulo em mais 10%. Tá? Mas aí, como eu estou conectado em delta, eu tenho a influência da fase vizinha desse equipamento. Porque lembra, a bucha FC está conectada na fase vizinha, então temos que avaliar o efeito dessa fase vizinha, dessa fase que eu estou, no caso, ilustrando para vocês. E ela também terá um regulador de 10%. Então, teremos o 10% aqui relacionado à minha fase vizinha. Tá? E qual que vai ser a minha tensão resultante? Será esse segmento em azul, que estará ligando o 1380, ou seja, os 10% da fase vizinha, com os meus 10% da fase que eu estou avaliando. Tá. E aqui temos que fazer uso de algumas relações trigonométricas. E para isso vamos construir um triângulo retângulo na qual a gente usa o nosso teorema de Pitágoras. Mas para isso eu tenho que encontrar 2 trechos, o trecho x e o trecho y, para que eu construa esse triângulo. E para isso iremos fazer uso de algumas relações aqui, de triângulos, ângulos e depois relações trigonométricas. Temos aqui um ângulo nesse novo triângulo menor e ele está oposto pelo vértice
do triângulo maior, o meu triângulo formado pelo delta fechado dos reguladores. E como temos um delta fechado e considerando um sistema equilibrado, ou seja, os lados são iguais, as tensões fase e fase são iguais, temos a seguinte consideração: a soma interna dos ângulos de um triângulo é 180 graus. Como os lados são iguais, esses ângulos são iguais, 60 graus. Como nesse novo triângulo, esse ângulo que eu estou querendo saber o valor, ele é oposto a esse ângulo conhecido de 60 graus, então eu terei 60 graus nesse novo triângulozinho. Eu tenho ângulo e eu tenho um lado desse triângulo. E que eu posso usar? Posso usar as relações trigonométricas de seno e cosseno para achar x e y. E aqui está. Agora, acabou o nosso trabalho de determinar essas variáveis. Agora eu posso construir o meu triângulo e usar o teorema de Pitágoras. E temos o nosso lado z como 15.915. Tá. Agora eu tenho que pegar esse valor e comparar com a minha tensão inicial, que eu considerei, 13.800 volts. Fazendo essa comparação, temos aqui 15% em relação ao inicial. Ou seja, eu tenho uma elevação de 15%. Eu tenho reguladores de 10, que são os simétricos, mas o meu ganho, o meu resultado na regulação, eu tenho 15%. E por que 15%? Porque eu tenho a contribuição da fase vizinha. Eu não tenho mais apenas a influência do regulador daquela fase. A fase vizinha influencia. E por isso dá um 5% a mais. E aí muitos usam a ligação delta porque ela tem esse ganho na regulação. Você usa equipamentos de 10%, mas tem 15% na saída. Tá? Mas é que eu tenho um alerta para fazer para vocês, que nem tudo é maravilhas. O delta, ele é aplicável? Sim, mas você tem que olhar como é a topologia da sua rede, principalmente como estão os seus ramais, se eles são trifásicos, monofásicos, bifásicos. Em ramais trifásicos não tem nenhum problema, as correntes elas vão se dividir em cada uma dessas fases, ou seja, o meu tronco não vai ter um grande desequilíbrio. Os ramais bifásicos e monofásicos, eles causam desequilíbrio. E o maior desequilíbrio a gente vê quando temos um ramal monofásico, ele vai sobrecarregar apenas uma fase do meu tronco, onde fica o regulador de tensão. E como ele causa um desequilíbrio em uma única fase, e meu regulador ele está ligado entre fases, eu vou ter dificuldade de regular essa fase que a tensão ficou mais baixa. Por isso, não recomendamos o tipo de ligação delta fechado quando você tem ramais monofásicos à frente, porque eles causam desequilíbrio monofásico e a minha regulação é fase-fase. Eu estou avaliando duas situações diferentes. Regulo fase-fase, mas o meu problema é fase e neutro, fase-terra. Tudo bem? Esse era o meu recado de hoje. Se gostou, deixe seu joinha. Ficou com dúvida? Coloque nos nossos comentários que eu terei o maior prazer em respondê-lo. E te espero no nosso próximo vídeo. Até logo!